você tiver com a sua Bíblia, abra no livro de Salmo. Quero te convidar a abrir no livro de Salmo. Abre no meio da sua Bíblia que você vai abrir em Salmos. Você que talvez é visitante ou não trouxe ou não tem uma Bíblia, a gente vai projetar aqui também algumas coisas para você ler com a gente. Mas antes da gente ir direto para a palavra, esse mês de outubro para mim é lindo. Porque já dizia as boas línguas que quem nasce em outubro é lindo. Falaram. É lindo nós. Faz aniversário em outubro, é lindo. Né, Ju? Inclusive no dia 9, mais lindo ainda, né, Ju? Mais dois, mesmo dia. A Deida fez aniversário ontem, a Noeli está fazendo aniversário hoje, está comemorando. A Leoni está fazendo 713 anos, irmãos. Brincadeira, que ela não está aqui. O William está fazendo aniversário hoje. Ah, não. A Aline, né, Aline? Você está fazendo aniversário hoje. Inclusive, Leônidas, passou, está quase. Está quase. É gostoso a gente fazer aniversário, né? A gente conversa, a gente celebra, a gente troca ideia, a gente se encanta. Mas por outro lado, tem gente que não gosta de aniversário, não sabe? Ah, tá ficando velho, não gosta. Quantos anos você está fazendo? Não vou falar. Não. Precisa falar não, dá para ver na cara, velho. Quer dizer, você entendeu, né? A gente tem problemas às vezes com idade, não é tão normal para todo mundo. Mas o mês de outubro não traz só o aniversário do pastor, e aqui a minha meia. César, você ganha meia assim? Eu gosto de meia diferente, fizeram uma meia com a minha cara, César. Eu não vou falar quem foi, né, Fernanda? Mas foram os filhos dela. Meia. É bom fazer aniversário? Claro que é. Mas o mês de outubro também, além de aniversário, a gente tem outras datas que é por esse período. Por exemplo, no dia 31 de outubro, se comemora em alguns lugares no mundo, inclusive mais especificamente nos Estados Unidos, e desceu para o Brasil como que se fosse uma descarga descendo para nós. Você entendeu o que eu estou falando? O tal do Halloween. A festa dos mortos. As escolas tem que falar inglês, tem que não sei o quê, tem que tal. Irmão. Não vamos falar disso, porque senão, né? Já dá tempo. Mas, infelizmente, nós temos essa festa, e ela celebra o mesmo dia, 31 de outubro, da Reforma Protestante, que o Tiago pregou aqui, nosso seminarista, semana passada. Na mesma época, dia 31 de outubro, Martinho Lutero colocou na catedral, na porta da catedral de Westminster, as 95 teses para dizer, parou, vamos voltar para o Evangelho, para a palavra, senão nós estamos fora. E ficamos fora. Então são essas duas datas também que fazem parte do calendário de outubro. Aniversário da Reforma Protestante e o Halloween. Mas essas duas datas, elas também ficam próximas de uma outra data que é nesse feriado, dia 2, que é dia de finados. Uma tradição católica, onde lá para trás, mais ou menos 998 depois de Cristo, foi começando a ter esse tipo de procedimento. E as pessoas têm o costume de levar flores para embelezar o lugar, uma certa homenagem. As pessoas têm o costume, às vezes, de levar velas para iluminar, para que a pessoa não esteja na escuridão. Por quê? Porque estar na escuridão para eles é o sinônimo do purgatório. E aí então se faz oração para que elas possam sair, transitar do purgatório. Tradição católica, não é a tradição bíblica, porque a Bíblia não fala nada disso. Se você for para a Bíblia vai dizer que o homem morre uma vez só, passou disso. O pó volte à terra que o era e o espírito vai para Deus. Então, no meio do caminho não tem nada. Mas se comemora finados. Não estou dizendo para você não ir ao lugar, ou pastor, mas eu tenho uma pessoa muito querida. Fique em paz. Não queremos discutir sobre isso. Mas junto dessa data, Johnny, se me permite, a gente teve uma tragédia semana passada. Esses dias agora, né, Johnny? Um garoto da nossa cidade, irmão do nosso querido Johnny, acabou colidindo com uma carreta e ele veio a falecer. O Jonatas, 31 anos. Jogava bola.
Muito bem. Infelizmente, eu fui no velório do Jonatas ali dar um abraço no meu irmão, para dizer para ele que eu não sei o que ele está sentindo. A gente imagina o que é perder um irmão, mas eu não sei o que é. Mas não é porque eu não sei que eu não vou solidarizar ou empaticamente abraçá-lo e dizer, cara, eu estou aqui. Então esses 4 acontecimentos que eu trouxe aqui, me leva sempre a uma reflexão. O primeiro delas é que o aniversário a gente precisa evoluir, não é? Eu sempre falo isso para a gente, né? Evolução. Nós não fica velho quando nós faz aniversário. Quem fica velho são coisas. Carro fica velho. Nós não ficamos experientes. Quem fica experiente são profissionais no seu trabalho. Nós que nos encontramos com Jesus, César, nós ficamos evoluídos. Porque a cada dia que passa, segundo o apóstolo Paulo, diz que ele sofre dores de parto até que Cristo seja formado em nós. Então a gente faz aniversário, eu fiz 30 e poucos anos esses dias. Tem sempre um endemoniado enchendo o saco no culto. Mas Deus é bom. Eu fiz 30 e poucos sim, irmão. Faz tempo, mas fiz. A minha pergunta sempre quando eu faço aniversário é se eu estou evoluindo. A segunda reflexão que eu trago é sobre o Jonatas, Jônia. Pessoas morrem sem avisar. Pessoas vão embora sem avisar a gente. A vida é um sopro. A terceira reflexão sobre finados talvez tenha a ver com a gente entender que muita gente já foi embora. E muita gente já passou pela nossa história. E me parece que com o passar do tempo a gente vai se esquecendo, eles vão se esquecendo e a gente vai se esquecendo. E talvez a última reflexão, como que a gente pode comemorar a má morte? Porque Halloween é a festa dos mortos. Se você não tem conhecimento sobre esse costume, desafio você a se aprofundar, porque esse negócio não tem nada a ver de Deus, não. E se você ainda está sendo enganado para dizer, mas não tem nada a ver, é besteirinha, vai nessa. Deixa o Satanás pegar, fique em paz. Você precisa entender mais. Para tal, eu me faço, e hoje eu vou gastar um pouquinho do meu latim, memento mori. Viu? Estou gastando. Há uma expressão em latim chamada, ou como essa expressão, memento mori, que quer dizer, você vai morrer. E essa expressão em latim que eu trouxe, eu quero soltar um pouquinho mais para a gente pensar, é que ela tem a ideia de lembrar-nos que nós vamos morrer, e inclusive há uma lenda na Roma Antiga, onde o general, que ele chegava das suas conquistas, daquela coisa maravilhosa, ele chegava lá e todo mundo celebrava e era normal depois de vencer batalhas, aquela coisa toda dos 300, do Leônidas e tal mais. E diz a lenda que enquanto aquele homem, aquele general estava ali, havia um escravo atrás dele. E esse escravo ficava sussurrando assim, respique poste, tomine tomite, esse momenti morre. Entendeu? Em português, talvez traduzindo seria, olhe ao seu redor. Não se esqueça que você é um homem e que você vai morrer. Toda hora. Memento mori. E esse lidar com a morte é muito antigo. Algumas propostas filosóficas que eu quero trazer para você entender um pouquinho antes de voltar para a Bíblia, elas tentam trazer algumas respostas para a nossa luta e angústia sobre morte. A última vez que eu falei um pouco sobre isso aqui com vocês, eu me recordo que algumas pessoas não entenderam tão bem quando eu disse, você tem problema com morte? Você tem que conversar com Jesus. Ai, pastor, mas é que você não sei o que... Tá bom, acha o argumento que você quiser.
Mas a filosofia, desde lá de trás, 300 antes de Cristo, o estoicismo, ele vem tentando trazer para nós algumas dessas esferas para tentar responder esse problema que o ser humano tem em lidar com a morte. E o estoicismo não só fez isso, mas eles usam algumas coisas, inclusive, naquela época que começou a surgir um crânio, caveira, né, para você deixar crânio em cima da mesa, essas coisas, é estoicismo, para lembrar você que você vai morrer. Mas só fazer isso, será que é suficiente? Um pouquinho antes de Cristo, ali no meio de Cristo, filósofo também, Sêneca, ele vai falar um pouco sobre essas ideias. E essa estrutura dele, de falar sobre brevidade da vida, ele dizia que a vida é como uma história. O que importa não é o tempo que se deixa ou que se tem para viver, mas o quão bom ela se torna para você. É legal. Filosoficamente, Sêneca ou qualquer outro estoicismo também traz para nós essas ideias. E a maior parte dos mortais, ainda falando Sêneca, fica triste com a maldade da natureza, porque já nascem com a expectativa de uma curta existência, e porque os anos lhes são dados, transcorrem rápido e velozmente. Já nascemos brabo, porque vamos morrer. Talvez, como eu disse para mim e digo para alguns que fazem aniversário, que eu sei que não vão ficar muito estressados, você está mais perto do caixão do que ontem. Entendeu? Nossa, que absurda realidade. Sêneca também diz uma frase muito linda. O problema não é o fato da vida ser curta, mas sim o quanto nós somos displicentes com o tempo que nós temos. Você tem contado o seu tempo? Você tem tido cuidado com o seu tempo? E a grande questão sobre isso é que os filmes, as músicas, as páginas da internet, tudo fala sobre isso e está sempre sendo lembrado para a gente. As músicas, por exemplo, do Titãs, Epitáfio, lembra? Ou talvez, Flores, também dessa mesma banda. As flores de plásticos não morrem. Não sei se você fez a interpretação dessa música, mas na faculdade eu a fiz. Ela fala de alguém que está narrando estando num esquife, num caixão. Chorei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Aquele vidro do caixão. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, para fazer tudo no meu caixão. Não vou continuar para você ter sua vontade de interpretá-la. Todo mundo fala. Mas isso não é novo deles, pelo contrário, essa proposta, até a internet, se você é dos TikTok da vida, o Iolo, que tem até musiquinha. Conhece o Iolo aqui? Alguns já ouviram falar do Iolo? Não? Mais ou menos? Tem uns TikTok aqui que estão assim, né? Não vou levantar, senão o pastor vai descobrir que eu faço dancinha do TikTok. Estou de olho, não sei. E o Iolo, ele tem um acrônomo com uma expectativa de dizer assim, só se vive uma vez. O que eu estou querendo dizer é que a gente está sempre sendo avisado o tempo todo, memento mori, você vai morrer. E o problema é que mais que a gente ouça, por mais que a gente escute, a gente não vive, a gente não lida bem com a gente quando morre. A filosofia segue dando as suas ideias, e às vezes até o carpe diem, né, viva intensamente, é uma sugestão deles, para você viver bem. Em resposta à morte, viva o dia intensamente. Sêneca também, ou mesmo o estoicismo, vai dizer para nós que não importa amanhã despertence, deixa para lá, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí nós vamos sem produção, sem propósito, sem nada, vamos aumentando os dias da nossa vida, sem olhar para trás e perceber que o tempo passou. E o que você fez? Mas a Bíblia traz para nós algumas respostas, antes de entrar no próprio livro de Salmo, no capítulo 39, fique com a sua Bíblia aberta nesse capítulo. O sábio Salomão, por favor, Gui. No capítulo 7, no versículo 2, ele fala uma expressão muito interessante. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Olha o que diz o texto, quero compartilhar com você.
É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. E os vivos deveriam levar isso a sério. Filósofo, Sêneca, galera, viu? Já estava na Bíblia. E ele está dizendo para nós nesse texto que é melhor a gente se observar. No capítulo 12, versículo 1, por favor, do mesmo livro de Eclesiastes, ele vai dizer assim, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, juventude, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos os quais dirás, não tenho prazer mais nenhum em viver. Olha o que diz o versículo 7, por favor, Gui. O pó volte à terra que eu era, de onde veio o Espírito volta para Deus que o deu. Antes que isso aconteça, volte para o teu Criador. A Bíblia está cheia de elementos, não só Eclesiastes, Salmos, Provérbios, mas a Bíblia está cheia de tudo isso. Salmos está cheio, o evangelista João fala sobre isso. O próprio Jesus, quando ele se encontrou com um homem, com um jovem, ele disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você fez? Dizendo, se preocupou com coisa que não era. E o tempo passa. A Bíblia vai dizer para nós que o tempo é como um sopro, que a vida é como um sopro, é como uma nuvem, é como uma neblina que hoje está, amanhã já não está, é como um sopro que você solta e de repente você não pega mais. É como alguém que se despede de nós hoje e amanhã a gente já nem sabe mais se existe. Foi embora. Mas quando a gente olha para o Salmo 39, ele vai falar sobre essa brevidade da vida. Ele vai corroborar com Moisés, no Salmo 90, que ele vai falar que a vida é breve. E ele diz no versículo 10, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ele vai colaborar também com outros textos de Salmos, com Jesus, com o apóstolo Paulo, como também vai colaborar com Tiago, quando ele diz que o amanhã a Deus pertence. Ou talvez como o filósofo musical diz, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque se você parar para pensar, na verdade o amanhã não existe. E não existe mesmo. Amanhã é uma proposta filosófica que a gente anseia produzir. Quem produziu, nós vamos entrar nisso agora, mas foi Satanás que gestou tudo isso, porque Deus é Deus de presente. É nós que quer ser mais do que a gente tem que ser, que a gente quer amanhã, quer o depois da manhã, a gente quer nada contra fazer planos, Provérbios vai dizer isso, mas a resposta certa vem de onde? Para de ficar desesperado com amanhã, amanhã nem existe. E esse Salmo 39, coloca para mim por favor, eu trouxe outra versão aqui também. Coloca para mim a versão que você tem aí, meu lindo. Salmo 39, versículo 1, por favor, Gui. Eu disse, vou ter cuidado com a maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não vou falar nada. Pode descendo aqui, por favor. Fiquei calado, não disse uma palavra nem mesmo a respeito das coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado eu ficava. E então eu comecei a perguntar, entra o versículo seguinte. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Olha a angústia dele. Não é nossa? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Versículo 5, pode ir descendo. Como é curta a vida de quem me deste, diante de ti a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro, ou numa outra tradução, é medida por passos, por mão. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar a juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que eu posso esperar? A minha esperança está em Ti. Pode ir descendo, por favor, Gui. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim.
Não falo, não digo nada, pois fostes tu que me fizeste sofrer assim. Olha que palavra. Senhor, para de me castigar, pois eu estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destrói, contrasta aquilo que mais amamos. Eu chego à conclusão que de fato o ser humano é apenas um sopro. Versículos seguintes para encerrar. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando choro, como todos os meus antepassados. Sou teu hóspede por pouco tempo aqui. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido. Não te cales quando choro, como todos os meus antepassados. Sou teu hóspede por pouco tempo. Tenho 13. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade. Antes que eu vá. E não exista mais. Há uma versão, a mensagem, que eu gosto demais dela. De vez em quando eu trago para a gente ler. Ela não é uma versão da Bíblia, é uma paráfrase da Bíblia, mas eu quero ler para você entender esse salmo, nessa expectativa. Olha o que diz o texto. Estou determinado a vigiar os meus passos e minha língua para que elas não me ponham em confusão. Decidi que controlaria a minha língua quando o ímpio estivesse por perto. Ficarei de bico calado. Ordenei a mim mesmo que fique quieto. Entretanto, quanto mais eu guardava silêncio, pior eu ficava. Meu coração queimava por dentro. Meus pensamentos borbulhavam. Então eu disse tudo o que eu estava pensando. O que está acontecendo, ó Eterno? Comecei a indagar em minha oração. Quanto tempo ainda eu tenho de vida? Conta logo a má notícia do dia que eu irei. Sempre me mantivestes com pouca comida, minha vida é uma corda bem curta, de difícil resgate. Somos todos sopros de ar, somos sombras projetadas de uma fogueira. Somos apenas um cuspe ao vento. Acumulamos riquezas, mesmo sem saber quem é que vai ficar com elas quando formos embora. E o que eu estou fazendo enquanto isso, Senhor? Esperar é o que eu faço. Torcendo para que me salves da vida desagrada, do desprezo de todos à minha volta. Não direi mais nada, vou calar a boca, porque tu, Senhor, é quem está por trás de tudo isso. Mas, Pai, eu não estou aguentando mais. Quando nos fazes passar pelo fogo para nos purificar dos nossos pecados, nossos ídolos mais queridos, tudo que mais valorizamos, desaparecem na fumaça no teu agir. De fato, nós não passamos de um sopro. Ah, Eterno, ouve a minha oração, inclusive as minhas lágrimas de choro. Olha para as minhas lágrimas. Sou um estranho aqui. Não conheço o caminho, sou um imigrante e minha família também. Dá-me um alívio. Vai devagar comigo. Antes que seja tarde demais e eu deixe de existir. Essa estrutura do texto, ela é linda. E o salmista aqui, Davi, nessa expressão que ele fala, uma mensagem, é a mensagem de Davi talvez respondendo aqui o memento mori da Bíblia. Se Sêneca tinha, estoicismo tinha, ou qualquer outra proposta filosófica tem, aqui Davi traz, inclusive ele pega e dá o texto, se você olhar na sua Bíblia, está dizendo que ele entrega a Jedutum, que era como se fosse um maestro, e ele falou, ó, essa aqui é a palavra, bota letra, bota música, bota melodia, por isso que é o mestre Jedutum, que você pode saber disso lá em 1 Crônicas, capítulo 16, a história de quem que é esse personagem no reino de Deus. E o texto me parece ser bem claro que essa letra, ou tudo isso aqui, é um lamúrio, é uma lamentação de Davi, mas também é um ensino de Davi, é uma canseira emocional, é um descontentamento.
Ao mesmo tempo que se divide em ser uma súplica para Deus, Senhor dizendo, ó, está acontecendo, é um desespero, é alguém que sabe quem está ouvindo e alguém que sabe falar com quem está ouvindo. Por isso eu quero te convidar nessa noite, a olhar para o texto comigo e a gente tentar tirar algumas verdades aqui que podem te ajudar na sua demanda da sua vida hoje. A primeira delas é uma pergunta, talvez, está no versículo de número 1 até o versículo 3, separei dessa forma o texto. O que você faz com a inquietação e agonia da sua vida? O que você faz quando as coisas saem do controle? O que você faz quando você visita alguém no hospital e você se defronta com a realidade de que você vai morrer? O que você faz quando você vai no velório de um jovem de 31 anos de idade, que foi ceifado a vida tragicamente? Como que a gente lida com essas angústias? Como que a gente olha para isso? E é isso que Davi está fazendo a partir do versículo 1 até o versículo 3, confere na sua Bíblia. Ele faz um exame da sua agonia, ele traz e ele não falava para ninguém. Ele diz mesmo, não vou falar para os incrédulos, para ninguém, mas ele resume tudo aquilo ali, organiza e fala para Deus. Talvez já nos ensinando que tem coisa que a gente não tem que ficar falando para os outros, irmão. Tem lugar certo para você colocar a sua agonia, a sua aflição, o seu desespero, a sua preocupação. Não é para o teu irmãozinho, não é para o salão de cabeleireiro, não é para o teu amigo de futebol. Não que eles não possam, mas há alguém que vai nos ouvir, vai nos entender. E a gente precisa fazer isso porque é cautela. Porque às vezes alguém do teu lado não vai entender a tua dor, porque a dor é muito própria. Você vê alguém chorando, você pode até, e naturalmente a gente faz isso nos dias mais ruins da nossa vida, desprezar a dor do outro. Você vai vir chorar por causa disso, não é? Nossa, mas foi só um negocinho. A dor é individual. A dor que dói em mim nunca será a dor que dói em ti. Ela pode ser bem diferente, maior ou menor, eu não sei, mas nunca será equivalente. Por isso que eu disse para o Johnny, eu não sei o que é sentir perder um irmão, Johnny. Mas tem muitos outros irmãos que podem te ajudar nessa caminhada e você poder chamá-los de irmão. Eu não sei o que é perder uma mãe. Minha mamãe está cheia de saúde lá em Londrina. Falei com ela hoje até. Meu pai está lá. Meus irmãos vieram no meu aniversário fazer surpresa. Mas eu continuo tendo aflições a respeito da minha vida. Espero que você também tenha. E ele no finalzinho, no versículo 4, ele diz, eu não vou deixar de fazer. E ele reúne, e ele pega tudo aquelas implicações, e ele chega no versículo de número 4, por favor, ele coloca para Deus. Coloca para mim. Versículo 3, olha o que está finalizando. O meu coração ardia no peito enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então eu comecei a dizer, ou seja, eu não vou me aquietar. E ele diz, mostra-me, Senhor. Ele foi buscar na pessoa certa. Por isso aqui talvez eu queria conversar com você sobre a sua vida. O que você faz com as suas angústias? Conta para todos? Murmura? Reclama? Fala que Deus esqueceu? Silencia? Ou você faz igual Davi, ou você faz igual a Jesus, livro de Marcos, no capítulo 14, quando Jesus está com a sua situação de vida angustiada, ele diz isso com palavras bem claras, estou extremamente angustiado, fiquem aqui e ore por mim, com seus discípulos, quando ele estava para ir para a cruz. Mas ele angustiado, foi para um lugar e falou com o Pai. Apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, também vai dizer isso para nós. Me ajuda aí, por favor, Gui. Capítulo 4, exatamente o versículo 6 de Filipenses. Olha o que ele vai dizer para nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica com ações de graça, apresentem a Deus os pedidos, as aflições, as angústias de vocês. O que ele está querendo dizer, e o salmista nos ensina aqui, eu quero que você guarde no seu coração, é que a gente deve falar para o Pai. O nosso Pai nos ouve, o nosso Pai, o nosso Senhor nos aguarda, o nosso Senhor entende a nossa doença, Ele entende a nossa angústia. Vá para o Senhor, não vá para outros lugares, vá para o Senhor. Está com medo? Vá para o Senhor. Está sofrendo? Vá com o Senhor. Está com dúvida? Vá para o Senhor, mas vá para o Senhor, irmão.
Talvez a tua angústia está te carcomendo e você não sabe o que fazer. Leve ao trono do Pai. Mas eu espero que você consiga chamá-lo de Pai. Espero que você não esteja na situação de que eu nem lembro mais como é que é isso. Também aprendo nesse texto, a partir do versículo 4 em diante, além de que, nos versículos anteriores, a inquietação da vida ela é normal e a gente precisa canalizá-la para o lugar certo. Também aprendo a partir do versículo 4, que ele vai trazer, e ele pede para Deus, a partir do versículo 4, sobre a brevidade da vida. O que o texto está dizendo é que Davi pede para Deus: Senhor, mostra-me, memon tomorrow, ou seja, me lembra que eu vou morrer. É muito estranho, mas parece que não só Davi faz isso, Moisés faz isso, e parece que Salomão dá uma melhorada em tudo isso, discorre sobre isso, quando lá em Eclesiastes capítulo 7 e capítulo 12, que eu já mencionei, eles vão trazendo a gente a não se esquecer de que vai passar. E talvez aqui nos atormentamos à noite, à madrugada, ou na sala de um hospital, ou na expectativa de alguém que está com exame, ou alguma coisa que aconteceu, ou num velório mesmo, você fica com aquela angústia, e talvez ali você faz sentido o que Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 diz. É melhor estar aqui, porque aqui você começa a perceber que a vida é breve. Só nas festas, nas curtições, você vai se esquecer. E vai levar a vida, o problema não é ficar lembrando da morte. O problema é que viver só por festa, a gente esquece da seriedade que a vida é. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, por favor, Gui. Engraçado que o salmista, no versículo 5, ele pede para Deus: mostra para mim quantos dias faltam. Você seria capaz de pedir para Deus avisar você quantos dias você ainda vai viver? Isso pode atrapalhar. E a surpresa? E o prazer da vida? Ah, Senhor, mostra para mim que eu vou morrer daqui 10 anos só. Meus planos. Por isso que Eclesiastes, capítulo de número 3, exatamente no 11 e 12, olha o que diz o texto. Ele fez tudo belo do seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Você não vai entender nunca. E Deus nos preservou fazendo isso. Porque a gente não sabe quando a gente vai. Mas isso não é para viver com displicência, pelo contrário, quando o salmista pede aqui, me mostra, fala para mim quanto está, ele está dizendo numa palavra, o que eu faria se eu soubesse, ou ele está dizendo numa palavra, será que isso aqui vai fazer eu olhar melhor para a minha vida e parar de viver displicentemente? É isso que Davi está querendo pedir para Deus. Talvez o que Davi está dizendo é: Senhor, não me deixe esquecer que a vida é breve. Portanto, e você e eu, como nós levamos a nossa vida? Você vai morrer. Memento morre. Quando eu não sei. Quando eu não sei. Eu vou também. Mas vou enterrar muito de vocês ainda aqui. Ficou feio, né, para vocês, né? Deixa eu te dizer uma frase que eu gosto de usá-la sempre. A falta da percepção da afinidade do tempo e da efêmera vida faz com que muitos de nós desperdicem o aproveitamento do tempo e tornem a sua vida um desperdício, não havendo proposta, propósito e nem importância para se viver. Em resumo, antes que cheguem os dias os quais dirás, não tive neles prazer. Paulo continua dizendo para nós sobre o nosso tempo, remir o tempo. O Salmo 90, como eu já mencionei, versículo 12, diz: ensina-me a contar os meus dias. Por isso que talvez nesse texto, nessa passagem do versículo 4, 5 e 6 de livro de Salmo 39, ele está querendo ensinar a mim e a você que a gente está precisando olhar melhor para o nosso tempo. O que ocupa a tua agenda? O tempo é breve. Hoje cá estamos e talvez amanhã não estaremos mais. E o que foi a vida?
tenha propósito. O tempo é implacável, não tem segunda chance. Por isso, talvez se eu fosse você, eu empregava mais memórias, eu investia mais o seu tempo em gente, eu investia mais o seu tempo com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, qualquer fase que seja, porque eles vão embora, ou você vai embora antes. Se você soubesse que quem você perdeu iria naquele dia, você não teria tido um comportamento diferente? Como diz o poeta, queria ter amado mais, ter chorado mais. Queria ter, mas não posso mais. A vida é pequena. Ou talvez, como diz Cortella, a vida é breve. Mas ela não precisa ser pequena. A vida é como um sopro, mas você pode fazer dessa vida que Deus está te dando como um presente e fazer dela valer a pena cada segundo desse tempo. Mas para isso você tem que ter consciência de que alguma coisa precisa mudar na sua mentalidade. E aqui eu finalizo com o terceiro e último momento, onde no versículo 7 em diante, até o versículo 11, ele grita, ele pede por socorro, ele ao mesmo tempo que pede um esclarecimento de Deus sobre quando ele vai partir, mas ele fica aclamado, ele fica desesperado, mas ele diz no seu coração, no versículo 7, por favor, Gui, ele diz no seu coração outra expressão, Salmo 39, versículo 7, Gui, por favor, olha o que ele diz. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. É isso que Sêneca não dá. É isso que o estoicismo não dá. É isso que o dinheiro que você tenta ganhar não dá. É isso que todas as estruturas, todos os seus fazeres, se apegando, gostando, é tudo isso que ele está dizendo. Tudo isso não vai fazer a sua aflição, a relação à morte ou ao amanhã, acalmar. A única esperança, e ele coloca, é o Senhor. Por isso que muitas vezes eu e você ficamos desesperados e não entendemos a demanda da vida, porque a gente não reconhece que o pecado, e ele mesmo vai dizer isso na descrição dos textos, o pecado faz isso, eu estou em pecado, porque o pecado, nós morremos por causa do pecado, não era para ser assim. Mas a única coisa para você lidar com o pecado é o sangue de Jesus. Nenhuma outra coisa, é tudo paliativa, é tudo balela. É só Jesus, é a cruz de Jesus, que no primeiro foi o vermelho do sangue de Jesus que foi vertido na cruz para mim e para você, para nos libertar da opressão, da escravidão, do pecado. Mas a gente quer lidar com o pecado com outras formas ou com outras intencionalidades, quando nós deveríamos olhar para o Senhor e esperar o Senhor. A angústia da morte, meu querido, e da brevidade da vida, só é resolvida na graça de Cristo. Você que talvez nos visita nessa noite, ou talvez nunca teve uma experiência de se render a Jesus, você deveria repensar. Ou pelo menos refletir um pouquinho nesses dias. Nós não temos condição de lidar com a essência do problema. Só Jesus. Tanto que Jesus, no livro de João, no capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se eu não tivesse convicção do que eu estou falando, eu nem falaria isso para vocês. Mas eu digo, eu vou preparar um lugar para vocês. Ele virá e vai nos chamar, como nós cantamos. Na ideia de que esse chamar de Deus é porque Jesus já preparou tudo isso para mim e para você. O que esse texto está dizendo é que Sêneca, dinheiro, riqueza, poder, tudo é paliativo, e ele chama de vaidade. Tudo é vaidade. Isso não vale. O que a morte é para você? Jesus disse para nós em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se depois da morte você quer chegar ao Pai, é só por intermédio dele. Tem outro não. Até porque foi ele que venceu a morte. Quando ele coloca no coração de Paulo a expressão em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Estou de boa. Se for embora hoje, estou de boa. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei
Isaac e Jacó, mais velhos aí. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Lá verei Jonatas, lá verei tio, lá verei amigos. Espero lá ver você. Mas se você nunca se rendeu a Jesus, eu tenho uma notícia para você. Nós não vamos se encontrar. Gostaria que você lembrasse que na casa do Pai há muitas moradas. E Ele preparou para você um desses lugares. Por isso eu concluo e eu quero ler um escrito de um pastor Emílio, que ele fala um pouquinho sobre essa ideia. Mas o versículo 12, por favor, Guido, 39, ele ainda finaliza, eu quero ler os dois para a gente encerrar. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento. Pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Versículo 13, desvia de mim os teus olhos, para que não volte a ter alegria, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá, e disse desistir. Eu acho que, olhando para o texto, eu vejo que Davi está no final do texto dizendo, Senhor, eu não sei se está perto de eu ir, mas deixa te contemplar. Me livra dessas coisas ruins que estão atrapalhando a minha visão de quem tu és. Tira os embaraços, tira pecado, tira o que atrapalha eu enxergar que a vida é um presente. Por isso eu desafio você a confiar a sua imortalidade a Jesus. Só Ele, só nele, o pecado não te perturba mais. Só nele, por Ele, que as nossas inquietações e aflições são resolvidas. Memento mori. É o que tenho usado para lembrar a mim mesmo e os outros. E me tem sido útil. E ele se chama pela última vez. A gente morre todo dia. Tem outro jeito que a gente morre todo dia. Um dia desses li algo que partiu meu coração. Alguém disse algo mais ou menos assim. Um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez. E ninguém na hora se deu conta que era a última vez. Fui nessas coisas de arruinar o dia de fato, é verdade. Mas a gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco da vida a cada dia. E eu fiquei pensando hoje, lembrando disso. E isso definitivamente é verdade. A gente dificilmente sabe quando foi a última vez que um dia você vai jogar bola. Pela última vez, e será divertido e dolorido, e você pensará que precisava fazer isso mais vezes. Mas não vai mais. Seja pelo joelho, seja pelas costas, seja pelo pouco tempo, terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário de futebol. Um dia você terá uma conversa com a sua amada, relembrando com carinho algum bom momento, como um dia de viagem, uma refeição marcante. E algo acontecerá pouco depois, que impedirá novas conversas. E nunca mais vocês vão assoprar as chamas da memória do amor. E aos poucos essas lembranças poderão se apagar. E você perceberá que era a última conversa. Um dia você vai se despedir do seu pai. Pela última vez. E não mais vai poder abraçá-lo. E vai ficar muita coisa para se dizer. Vai ser assim com cada um dos seus parentes. Até que chegue a seu respeito.
Um dia você vai fazer uma última postagem das mídias sociais. E talvez se soubesse, não teria desperdiçado falando mal de alguém. Teria? Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez e provavelmente esse vai ser um profissional de saúde que vai tentar lhe ajudar a ficar um pouco mais confortável nos últimos dias de vida. Um dia você vai ouvir o seu último parabéns para você. E dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem, porque seria difícil assoprar a vela se eu soubesse que era a última que eu assopraria. Um dia você vai manchar a sua camisa de comida pela última vez. Você vai ficar chateado, óbvio. Mas se soubesse que seria o último, você nem se importaria, não é? Um dia você vai conhecer uma cidade nova pela última vez. E você sabe disso. Ao saborear as coisas únicas dali, um dia você fará carinho em um animalzinho pela última vez. Mas se você soubesse, você demoraria tocando. Um dia você pagará seu último boleto. Se você soubesse que era o último, até fazia uma dancinha para agradecer pelo pagamento. Um dia você vai assistir a última vez a Copa do Mundo. Talvez ciente de que dificilmente vai assistir a próxima pelo seu tempo. Um dia você vai sair da cidade pela última vez. E ao chegar de volta nem vai perceber que estará entrando para não mais sair. Um dia você vai tomar chuva pela última vez. E bobo que é, vai ficar preocupado com aquela nota de R$ 20 que talvez está no seu bolso, que molhou, ou uma pneumonia, ou um sapato, mas não vai aproveitar o milagre que é a água caindo do céu, regando a terra. Um dia você vai visitar a sua avó pela última vez. Ela vai oferecer um bolo. Vai estar, talvez, não tão gostoso como sempre. Você vai sair triste, porém esperançoso de que ainda dará tempo. Mas não vai. Um dia você vai tomar a última vacina. E você vai reclamar para os seus pais. E nem deu conta de que agora você estava livre. Um dia você vai se despedir de seus colegas de escola, de faculdade, de trabalho, que prometeu que com certeza manteriam contato. Um dia você irá dirigir pela última vez. Não mais vai ser uma época, uma jornada em um lugar que você ama, pelo contrário, pode ser que seja na rua da sua casa. Ou talvez vai ser uma simples ida ao cartório. Seus familiares vão conversar contigo sobre não deixar mais você dirigir, porque você não está bem. Cada um dos seus alimentos favoritos será comido pela última vez, ao longo dos seus últimos meses. Mas você não irá saber de nada disso. Se soubesse, talvez você teria focado mais na comida e menos no celular. Um dia você vai ouvir uma das músicas Um dia você vai ouvir uma das músicas favoritas pela última vez. E você não vai saber. Se soubesse, você teria cantado junto com muito vigor, não teria? Vai ser assim com cada uma das músicas favoritas, mas você nunca vai saber. Um dia você vai entrar no mar pela última vez. Você vai sair achando que teria uma oportunidade de voltar para a praia. Mas se você não achasse, aguentaria mais o frio, o sal no olho, o rosto ardendo no sol e ficaria na praia. Um dia você vai notar a lua e as estrelas pela última vez. Certo de que qualquer noite poderia com facilidade contemplar o universo. Um dia você vai terminar de ler o seu último livro, que não terá sido um livro selecionado cuidadosamente.
Você não sabia, por isso não fez. Será que você vai ser um desses livros bonzinhos, mas nada de memorável ou partir? Um dia você vai brigar pela última vez com a pessoa que você ama. E talvez não tenha nem chance de reconciliar-se com ela. Se você soubesse, teria tido essa postura? Ou seria mais brando, mais sensível, menos estúpido? Um dia o seu coração será partido pela última vez. Seja por uma notícia, seja por uma pessoa amada. E você vai achar que ainda irá passar outros e outros. Mas felizmente terá sido o último. Um dia depois que você for, seu nome será dito pela última vez. Talvez por um bisneto curioso, lendo algum papel antigo que falava de você. Se chegar a tanto, e depois disso seu nome não mais vai ser lembrado na face da terra. Penso nessas coisas e meio que morro por dentro. Um dia irei pensar nessas coisas tristes pela última vez. Mas ainda bem que a notícia de uma terra nova, onde não haverá lágrimas nas coisas, onde não haverá choro nem temor, onde os rumores trazidos pelo bom livro, a palavra, as Sagradas Escrituras, são de lá que eu preciso tirar, ler e me esperançar. Definitivamente precisamos entender que nenhum de nós vai viver muito. A não ser que morramos no Senhor e nos encontremos no céu. Para você ouvir, refletir e agir, quero chamar o pessoal do louvor para vir aqui. Primeiro desafio que eu lhe faço. Só Jesus cura a nossa tanatofobia. Tanatofobia é fobia de morte. O único que resolve é Jesus. Segunda verdade que eu quero que você leve para casa. Se o pai é teu pai e você é filho, leve a ele todas as suas preocupações, seja quaisquer que seja. Simples ou não, grandes ou não, o pai escuta tudo e te abraça como um bom pai. O livro de Eclesiastes fala isso para nós, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque ao mesmo tempo que ele recebe quem foi, ele acode e consola quem fica. Entendeu, Johnny? Mas também não se esqueça que a vida é breve, mas ela não precisa ser medíocre. Tome conta da sua vida. Tome conta dos seus amores. Tome conta da sua agenda. Tome conta do seu tempo. Saber que morrerá deve motivar a gente a viver, mas a viver em Cristo. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas, e quando o dia chegar, eu não terei problema de dizer até logo, nos veremos em breve na glória. Mas quem resolve o problema é só Jesus.